Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, aqui com vocês professor Adeildo Alves. A gente está aqui hoje, né, para fazer essa revisão na disciplina de artes com arte concreta e neoconcreta. Eu aqui substituindo o professor Madison Soares, hoje com vocês. Então vamos lá para essa revisão, né? Arte concreta, neoconcreta, o que é isso? Para onde é que isso vai? Olha lá. Aqui no nosso roteiro, o assunto é este, arte concreta e neoconcreta. O que a gente vai aprender? Qual é o objetivo com esta aula, né? Compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70, né, do século 20. E lá no finalzinho a gente resolve umas questões ainda nesta aula. Boa noite para quem já está aqui com a gente. Santiago Portela. Olha lá. Concretismo. Antes de começar a falar, é bom a gente lembrar que essa linha artística, né, o concretismo e o neoconcretismo, eles são pertencentes à estética abstracionista, ou seja, aquela que não tem nenhum tipo de compromisso de representação da realidade tal qual nós a vemos. Beleza? Bom, concretismo, segundo o texto, foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa em meados do século XX, o qual visava a criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata, uma nova linguagem dentro da arte abstrata, certo? Esse movimento de vanguarda, e é chamado assim de vanguarda porque ele veio para mudar, para dar novos horizontes, né, para a arte produzida na Europa naquela época, influenciou as artes literárias, musicais e também influenciou as artes figurativas, apesar dela ser uma arte não figurativa. Aqui do lado, uma figura que mostra aí uma base, né, do movimento concreto, ainda em francês, Art Concret, né, grupo de revista fundado em 1930 em Paris, e aqui as bases da pintura concreta. Coloca aqui, base de la peinture concrète, e as definições. Começa dizendo que a arte é universal, ou seja, que ela vai seguir parâmetros que lançam uma estética de compreensão universal. E aí depois, durante todos os outros itens do manifesto, né, eles vão colocando os objetivos desse tipo de arte. Vamos às características do concretismo, primeiro na literatura. Não esqueçamos que literatura é um braço da arte, certo? Literatura, a música, assim como a arte visual, que é a nossa praia por aqui. Mas na literatura, como é que isso ficou? Valorização do conteúdo visual e sonoro, a sintaxe visual em detrimento da discursiva, o banimento da estrutura formal, como os versos e as estrofes, utilização de efeitos gráficos, o papel torna-se a tela e o artista aproveita todo o espaço, defesa da racionalidade, aversão ao expressionismo, rejeição ao acesso e à abstração lírica. Ok? Aliás, ao acaso, rejeição ao acaso e à abstração lírica. Essas são as características na literatura. Na arte visual, certo? Que a gente vai chamar também de artes plásticas, primeiramente, ela vai buscar precisão nas formas. Vai atrás da precisão nas formas. Aí a gente vai ver muita coisa ligada a um processo de geometria. O uso das formas abstratas também estão presentes. E a gente observa a influência do cubismo, certo? União entre a forma e o conteúdo, defesa da racionalidade, lógica e cientificismo. O que é isso, afinal de contas? Lá no documento que a gente viu lá atrás, ele fala de uma arte universal. Como é que isso pode ser traduzido aqui em arte visual? Universo não, universal. Deixa eu botar aqui o rabinho do A e o L. Quando você tem uma visão figurativa sobre algo, certo? Você vai ser bombardeado de uma informação visual que vai atravessar a sua psique e a sua vivência cultural também.
Onde é que eu quero chegar? Por exemplo, você está vendo uma árvore, uma foto, um desenho, uma pintura de uma árvore. As suas vivências em relação à figura árvore, as suas experiências quanto à questão árvore, elas vão trazer uma construção de imagem de árvore para você. Você vai entender aquela árvore não só com aquela imagem, mas também com todo um conjunto de vivências culturais e de experiências pessoais que você tem com o objeto árvore. Isso, lógico, também deve ser levado em consideração a sua faixa etária, porque quanto mais idade, claro, mais experiência, certo? Mais experiência visual. Aí isso vai acontecer também com pessoas, com casas, com qualquer outro objeto, com paisagens, ok? E você vai imbuindo aí de significado essas imagens. Culturalmente, as imagens elas são construídas para uma pessoa ou para um grupo de pessoas de um mesmo padrão cultural e de uma forma diferente para outras pessoas de outro padrão cultural, ou outra pessoa só de outro padrão cultural, certo? Quando você desliga a experiência visual figurativa, por exemplo, esses quadradinhos aqui são só quadrados pretos. Eles estão organizados de um jeito em que ele não forma uma figura, e essa experiência que a gente vai ter apenas com a imagem geométrica, ela não vai sofrer influência das nossas experiências. Então, uma pessoa aqui no Brasil, outra pessoa na China, outra pessoa na Guiné-Bissau, na África, outra pessoa na Groenlândia, vão ter muito mais facilmente a mesma visão sobre essa obra, sem mudar muita coisa. É claro que a gente deve levar em consideração que a cor também tem influências psicológicas. E nesse caso, o preto aí dos quadradinhos é que pode influenciar aqui lá um ou outro. Então, se torna igual para todos, aí sim, essa é a busca da tal universalidade. E na questão da construção meu Deus do céu, abstrativa, certo? Na questão da construção abstrativa é que mora essa universalidade. É mais fácil acontecer isso. Por isso o concretismo vai se basear no abstrato, certo? Com a influência do cubismo aí. Como é que isso se passa no Brasil? Esse movimento vanguardista chegou aqui por volta de 1950. Metade, né, do século XX. Através de um suíço chamado Max Biel, e faleceu em 94, um dos precursores do movimento ao lado do russo Vladimir Mayakovsky. A questão do desenvolvimento da arte abstrata, tanto da arte abstrata quanto das artes concretas, elas vão passar fatalmente pela mão dos artistas russos, porque lá no movimento abstrato, né, nas primeiras vanguardas, a gente percebe que sai da Rússia com mais força o abstracionismo. Lá com o Kandinsky, certo? Depois na Holanda com o Pierre Mondrian, que são os dois nomes mais fortes, e ainda na Rússia o Kazimir Malevich. Mas assim, não é de se espantar que um movimento que saia do abstracionismo, como o concretismo, passe também pela mão de um outro russo, né? No caso aí o Vladimir Mayakovsky. Então, através desses dois, o concretismo chega ao Brasil. O Biel, né, o Max Biel, popularizou as concepções dessa nova tendência na Exposição Nacional de Arte Concreta, ocorrida em 1956, aqui no país. É bom salientar que esse tipo de exposição, esse tipo de atividade artística, vai primeiro para as galerias, das exposições para as galerias, das galerias para, dependendo da desenvoltura, né, do talento e do trabalho do artista, ele pode parar no museu de arte moderna, enfim. Primeiro as camadas mais próximas das elites, porque a gente não pode negar, a arte ainda é um processo muito ligado à questão das elites culturais, das elites econômicas. Depois que passa esse processo e
a expressividade artística vai chegando a um nível mais popular, aí vem chegando ao conhecimento das pessoas. Através disso passa um tempinho. É por isso que essa linguagem mais considerada mais moderna, né, de menos figurativo, menos emocional, né, menos emotiva, ela é considerada futurista, ela é considerada moderna, contemporânea, mas quando a gente vai ver os primórdios, vem lá do início do século XX, né, 1920, 30, porque demora, certo, chegar até as camadas mais populares, para ficar reconhecido como esse processo aqui. E na arquitetura isso demora mais ainda do que na pintura ou na escultura. Bom, existiu um grupo concretista de São Paulo. O movimento concreto se constituiu primeiramente na cidade de São Paulo, porque são os grandes centros, né? Em meados da década de 50, são os grandes centros, mas o Rio de Janeiro também era, professor. E aí? Mas a gente percebe que em São Paulo, e temos o exemplo aí da Semana de Arte Moderna, que aconteceu também em São Paulo, em 1922. Esse ano a semana fez, né, 100 anos. É em São Paulo que vai ser mais acolhido esses movimentos, né, modernistas. Então, em meados da década de 50, sendo liberados pelos poetas irmãos Augusto e Haroldo de Campos, conhecido como os Irmãos Campos, e pelo Décio Pinhatari. Esse grupo concretista de São Paulo foi fundador da revista Neugandre, de 52, que é a divulgadora das ideias atreladas ao concretismo. Então, através dos Irmãos Campos, do Décio Pinhatari e da revista Neugandres, ou Noigandre, em francês, o movimento vai começar a ganhar divulgação, mas daquele jeito. Primeiro, numa elite cultural, e depois, né, através de exposições e incursões escolares e reportagens e finalmente publicação em livros escolares, livros mais populares e revistas, chega ao conhecimento do grande público. O neoconcretismo, ele entra de maneira ali quase que imediata ao nascimento do concretismo, porque ele aparece aqui e já se desenvolve muito rapidamente. Esse movimento neoconcreto, ou neoconcretismo, vai ser um movimento que surge no final da década de 50, no Rio de Janeiro, com reação ao movimento concretista criado em São Paulo. Apesar de ser uma reação, ele não vai ser muito diferente. Com isso, né, com essa criação em São Paulo, o Manifesto Neoconcretista foi publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil no dia 23 de março de 59. Os neoconcretistas ou concretistas cariocas acreditavam que a arte não podia ser considerada como um mero objeto, tal qual consideravam os poetas paulistas, de forma que, para eles, a expressividade estava acima da forma. Para tanto, criticavam a tendência racional, positivista, dogmática e técnico-científica do concretismo ortodoxo paulista. Aqui a gente vê nada mais, nada menos que uma linha de desenvolvimento e de oposição, que não vai criar grandes diferenças, certo? O movimento vai se manter um pouco mais acessível, um pouco mais flexível no neoconcretismo do que era no concretismo. Isso é muito normal de acontecer em movimentos artísticos, em movimentos filosóficos, ideológicos, né, que haja uma transformação, uma contraposição e um outro grupo que nasce e se desenvolve a partir do primeiro. Até agora texto, mas já a gente vai fruir as imagens. Nesse período do neoconcretismo, entre 59 e 61, os artistas que mais se destacaram e participaram da primeira exposição de arte neoconcreta vão ser Ferreira Goulart. Esse rapaz, ele é conhecido na arte brasileira como um dos pilares, né, da divulgação da arte no Brasil. E ele é o autor da seguinte frase, abre aspas, a arte existe porque a vida não basta. A vida não é o suficiente. Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta.
E é com essa frase que o Ferreira Goulart coloca, explica muito, né, da arte para as pessoas até hoje. Aí vem também Ligia Clark, Reinaldo Jardim, Theo Spanucci, Sérgio Camargo, Amílcar de Castro, Franz Weissmann e Ligia Pape. Em resumo, as ideias dos autores neoconcretistas, Ligia Pape acrescentou: nós nos separamos do Grupo Concreto de São Paulo porque eles queriam criar um projeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O Grupo do Rio achou que era racionalismo demais. Nós queríamos trabalhar com a intuição, mais soltos. Ou seja, a diferença da arte concreta paulista, do início do concretismo no país, era de ser absurdamente racional. E eles, do Rio de Janeiro, queriam ser menos racionais nesse sentido, mas mantendo a tal da universalidade. Ok? Vamos destacar aqui esse pessoal. Ligia Clark, da pintura aos objetos tridimensionais. Está aí a moça bonita aí na foto. Nasce em 1920, falece em 1988. Foi uma pintora e escultora brasileira de arte geométrica. Abdicou do rótulo de artista, exigindo ser chamada de propositora. Já muda bem aí quando a gente fala de artista vanguardista. Ok? Ele se despe, todo artista vanguardista se despe das amarras tradicionais. A Lígia Pimentel Lins também não ficou fora disso. Conhecida como Ligia Clark, que era o sobrenome do seu marido, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 20. Em 47, já casada e com 3 filhos, ela se muda para o Rio de Janeiro e inicia-se na arte da pintura, sob a orientação do artista plástico Burle Marx, que depois vai se tornar paisagista, projetando jardins que marcaram, eu estou falando do Burle Marx, que marcaram a arte e a arquitetura modernas no Brasil. Aqui em Teresina a gente tem um jardim projetado por ele, que é, bom, não está mais como o original, mas enfim, a Praça Monumento da Costa e Silva, conhecida aqui em Teresina como Praça da Cepisa, por causa da companhia de energia, né, as centrais elétricas do Piauí Sociedade Anônima, chamada antigamente Cepisa, hoje está privatizada, tem outro nome. Ela foi projetada para ser um parque monumento. E o jardim foi projetado pelo Burle Marx. Certo? Outro é do nosso Palácio do Governo, o Palácio de Karnak, e os jardins da frente do palácio também são projetos do Burle Marx. Só para vocês terem uma ideia do quanto é que ele agiu em solo nacional. Então, ela vai se iniciar com a orientação do Burle Marx. Entre 54 e 57, essa moça desenvolve uma pintura construtivista, com o uso do branco e do preto, né, com tinta industrial. Muda a natureza e o sentido dos quadros, entendendo a cor até a moldura, estendendo a cor até a moldura, anulando-a, ou até mesmo trazendo ela para dentro do quadro. É o que a artista denominou de linha orgânica. Então, os quadros da Ligia Clark, eles passam a se parecer cada vez mais com os quadros de vanguarda de fora. E a moldura deixa de ser importante nesse processo. Então, é dessa época uma série de telas chamadas planos em superfície modulada, obras em composição de tinta industrial sobre madeira, e no ano seguinte as telas foram apresentadas na Bienal de Veneza. Só lembrando que a arte brasileira, principalmente a arte moderna, é extremamente admirada no exterior. Em 1964, a Ligia Clark lecionou no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Entre os anos 60 e 64, criou a série Bicho, de esculturas metálicas geométricas que se articulavam por meio de dobradiças, onde buscava a participação do público. Aí ela transfere-se para outro ramo, né? Ela se aventura para um processo de total vanguardismo, que é trazer a participação do público para o objeto artístico.
essas duas figuras mostram, né, os chamados bichos de bolso, da série Bichos, da Lygia Clark. As primeiras eram maiores, certo? E você podia mexer nisso aí. Dobrar do jeito que você quisesse, montar, organizar, reorganizar, deixar lá, outra pessoa vinha, olhava. Então havia uma interação. Essa participação do público e a interação com a peça é que era a grande inovação do processo de fruição e de aumento do limite dessa fruição em relação a quem estava observando e o projeto feito pelo artista. Ok? Essa peça depois serviu como inspiração para uma performance em 2012 que causou um alvoroço danado aqui no país, porque envolveu um modelo que estava lá para fazer a reconstituição do processo bicho de bolso. Ele se apresentou como a própria peça, né, e ele estava desnudo, aí criou uma celeuma por conta disso, com grupos de defesa de moral. Entre outros trabalhos da artista, vamos destacar a exposição Nostalgia do Corpo, de 1968, que permite ao público sentir coisas simples, como o sopro da respiração e o contato com uma pedra na palma da mão, por exemplo. Isso que parece coisas muito simples para a gente, okay? Para a sociedade urbana, paulista ou carioca, era uma coisa que tinha que ser resgatada, certo? São sensações que, sim, você pega uma pedra na mão, mas você explora essa atividade, você explora essa sensação, você questiona, você entra em contato com a experiência na sua complexidade. Eram essas as questões. A Casa é o Corpo, Labirinto, esse é o nome, né, da peça, é uma estrutura de 8 metros, que possui duas estruturas laterais, né? E o centro é um grande balão de plástico com as extremidades fechadas, com elásticos, onde as pessoas podem percorrer e ativar diversas sensações, que é o que está descrito aqui nessa foto, certo? Também é outra peça da Lygia, que vai continuar propondo essa relação observador e obra artística, explorando sensações. Então, a Lygia Clark é mais conhecida por esse tipo de trabalho do que pelas pinturas que ela começou. Beleza? Quem mais que a gente tem? Vamos terminar aqui de explicar a Lygia. De volta ao Rio de Janeiro, ela se dedica ao estudo das possibilidades terapêuticas da arte sensorial e dos objetos relacionados. Aí, é por isso que ela encasqueta de ser chamada de propositora e não de artista. Ela passou a dar consultas terapêuticas particulares entre 78 e 85, considerando seu trabalho definitivamente alheio à arte e próximo à psicanálise. A obra de Lygia Clark ganhou reconhecimento internacional com retrospectivas em diversas capitais internacionais e ela falece no Rio de Janeiro no dia 25 de abril de 1988. É a contribuição da Lygia Clark para a arte concreta e neoconcreta no país. Outro nome importante é esse do Amílcar de Castro, nascido em 1920, falecido em 1935. Nasceu em 8 de julho de 1920, né, em Paraisópolis, Minas Gerais, filho do juiz e desembargador Amílcar Augusto de Castro e de Maria Nazaré Pereira de Castro. Deslocamentos profissionais do seu pai fazem com que a família more em diversas cidades, até se instalarem definitivamente em Belo Horizonte, em 1935. Aqui não foi a data de morte dele, não. Depois a gente corrige. Aqui ele está com uma foto do rapaz, que se fosse 35, seria o quê? 15 anos. E uma escultura, né? A gente vai entender como é esse processo da escultura do Amílcar. De 71... Ah, não, aqui é o que aconteceu de 1920 a 1935, professor, presta atenção. Aqui de 1971 a 1990, ele ganha a bolsa da Fundação Guggenheim, mais uma vez. Mas o que é isso, professor? Ganhar uma bolsa dessa fundação? Onde é que fica essa fundação aí? O que significa? Gente, a Fundação Guggenheim, dos museus Guggenheim, são das mais importantes, uma das mais importantes fundações de apoio ao crescimento e a fomento de artes e jovens artistas no mundo todo. É uma proposição da
da curadora, né, de todas as obras que existem nos museus Guggenheim, e eles têm uma história de financiar esses talentos novos. Eles estão sempre de olho por aqui. O Amilcar retorna ao Brasil e decide morar em Belo Horizonte, dá início à sua carreira como professor, dando aulas de escultura e artes na Fundação de Arte de Ouro Preto, depois vai para a Escola Guinardi, onde vem a ser diretor. Aí na década de 70 e 80 volta a lecionar escultura, desenho, teoria da formação e composição da Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e se aposenta como professor em 1990. Se aposenta como professor, sonho, né? Em 1990. Em 73 retoma os trabalhos de desenho que antes eram projetos de esculturas e agora passam a ser trabalhos independentes. Esses trabalhos ficam desconhecidos do público até 76, quando são exibidos no 4º Salão Global de Inverno de 76 em Belo Horizonte. Em 75 desenvolve pinturas em acrílico com trinchas e vassouras. Em 1977 recebe na categoria desenho o prêmio do Panorama da Arte Brasileira, organizado pelo MAN de São Paulo, Museu de Arte Moderna. Em 78 é premiado na categoria escultura. E o forte dele vai ser exatamente as esculturas. Deixa eu voltar aqui. Como essa daqui, por exemplo. São esculturas modulares em placas de aço, onde ele vai apresentar técnicas de corte e de dobradura em aço, em placas de aço. Essas proposições do Amilcar de Castro vão estar presentes em projetos de arquitetura principalmente, certo? Por causa da própria característica estrutural e forte das placas de aço das esculturas dele. Ok? E vão ser sempre assim, esculturas geométricas, certo? Sem preocupação com o figurativo. Aqui, trabalho da Ligia Pape, não confundir com a Ligia Clark. Quem foi Ligia Pape e a sua arte como experimento dos sentidos. Então, apesar da gente ver a arte concreta lá no início como uma arte absolutamente racional, o pessoal do neoconcretismo, como a Ligia Clark, a Ligia Pape, o Amilcar de Castro, eles vão estar voltados para essa coisa da busca de sensações, certo? Por isso que eles dizem, a gente não quer ser totalmente racionalista, porque existe a sensação, existe o sentimento criado a partir da experiência com as sensações. Daí, né, a diferença do trabalho deles. Essa é a Ligia Pape, nascida em 27, falecida em 2004. Aí sim, tá certo aqui. Foi um dos principais nomes da arte brasileira contemporânea, com criatividade e habilidade. Essa artista neoconcretista deixou um legado único. Seu trabalho não só questionou a estética da abstração geométrica, como enfatizou os sentidos e a interação do público. Essa participação do público foi fortemente representada por meio de Pape, divisor de 68, um dos trabalhos mais emblemáticos da artista, contando com um grande tecido branco com furos dispostos para as pessoas colocarem suas cabeças. Essa performance buscou retratar a liberdade pessoal dentro da sociedade, que é essa que a gente está vendo aqui. Essa proposta da Ligia Pape, ela foi depois repetida num desfile de carnaval, eu não lembro exatamente qual escola, mas que toda uma ala infantil, aqui é a foto desse processo, ficou desse jeito aí. É inspiração no trabalho da Ligia Pape. Para que isso? Retratar a liberdade pessoal dentro da sociedade. A gente tem aqui tudo isso, todo esse tecido que é a representação da sociedade, e cada espaço onde você está aqui, que você coloca a sua cabecinha, é o seu espaço pessoal. Aí como é que se plastifica a interação de cada criatura dentro do tecido social? Sentir uma parte dessa proposição é o que é colocado aqui pela obra da artista. Ok? Você vai percebendo que seus limites dentro da sociedade. Aí se você quiser sair daquela malha, é você romper, né, as barreiras que te prendem dentro daquela mesma sociedade. E aí tem um monte de coisa para refletir sobre isso, né, para levantar questionamento. Bom, ela é nascida em 7 de abril de 27, no Rio de Janeiro, se une ao movimento da arte concreta nos anos 20, poucos anos depois, no entanto, a artista, juntamente com os contemporâneos de Ferreira Goulart, Hélio Oiticica, aqui o nome também muito importante desse processo todo aí, e Ligia Clark,
o abandona para ser uma das protagonistas do novo e experimental movimento neoconcreto. Durante a década de 70, o trabalho de Lígia Pape apresenta um caráter voltado para a cultura pop brasileira, já que nesse período a ditadura militar censurava, oprimia e inibia a liberdade de expressão. Assim, por meio de vídeos e instalações, a artista criticava de modo metafórico o regime ditatorial. E para esses artistas, naquela época, nessas condições políticas, sociais, não havia outra saída de você trabalhar essas críticas, a não ser que fosse de forma metafórica, certo? E com linguagem dúbia, certo? Aquela, né, que mostra uma coisa, mas está falando de outra, certo? E foi muito isso nessa época do regime militar, ok? Bom, a gente vai às questões, vamos responder questões. Eu trouxe quantas aqui? Uma, duas, só isso, duas, só não, um monte. Vamos lá. A primeira, analise a imagem a seguir. Aí o que você está vendo? Rapidamente, olha de relance, você tem um quadrado cinza e vários outros retângulos de tamanhos, proporções diferentes, alguns quadrados também, pretos, né, cinza mais escuro, espalhados no espaço desse quadro, com um movimento que se faz na transversal, certo? E uma ideia de algo que vem de um ponto e que irradia nesse sentido, e depois o seu contrário. Essa disposição desses objetos assim que cria uma ideia de movimento sem ter movimento, na verdade. Então eu desenhei aqui as linhas, né, que são base da organização desses entes geométricos aí. Bom, considerando isso, considerando essa visualidade, deixa eu apagar aqui, considerando toda essa visualidade e a imagem em si, que é preto e branco, vamos lá. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea, que vai de 50 a 80, é correto afirmar. Letra A diz: a arte brasileira sofreu novas e diversas direções quando artistas como Renina Katz e Lígia Clark ligaram-se a diferentes movimentos estéticos, como o abstracionismo e o concretismo. Letra B. O uso de materiais tradicionais permaneceu na concepção da arte ao priorizar temas como animais estranhos e cavaleiros medievais, né, ricos em detalhes realistas e pormenores incrustados. C. Ligada à estética do realismo mágico e propondo uma reconstrução ilógica da realidade, Tomi Otaki compõe quadros com formas e cores suaves. Letra D. Preocupados com os princípios matemáticos rígidos, os abstracionistas como Manabu Mabe registraram temas vinculados à realidade social com desenhos e composições gigantes, aliás, gritantes, em grandes telas. Gigantes não, gritantes aqui. E letra E. O concretismo privilegiou elementos plásticos relacionados à expressão figurativa em murais, tematizando tradições populares brasileiras em manifestos com experiências intuitivas da arte. Então, o que é correto dizer aqui? A gente está vendo um tipo de arte que não é figurativa. Não é figurativa, não anseia o despertar de emoções, né? Se for uma emoção básica ou uma expectativa, uma pequena ansiedade, se você for você tiver um pouquinho de transtorno obsessivo compulsivo, você vai ficar meio aflito com a pequena desorganização desses elementos na imagem, mas aqui não tem nada de emocional, emocionante, figurativo. Então o que acontece? Em relação à arte brasileira contemporânea, o uso de materiais tradicionais vão estar envolvidos com essa questão? Temas onde animais estranhos, cavaleiros medievais, isso tem muita cara de trabalhos lá do surrealismo. Então a letra B não fala, não vai estar correto com a questão arte brasileira contemporânea. Estética do realismo mágico. Essa palavra mágico aqui já dispensa aí, né, essa relação. Reconstrução ilógica
Se o concretismo e o neoconcretismo parte de uma questão lógica, então o ilógico vai fazer parte do dadaísmo, do surrealismo, essas correntes aí. A letra C também não bate. Princípios matemáticos rígidos. Aqui a gente tem alguma coisa. Abstracionistas. Manabu Mab registram temas vinculados à realidade social. Como é que você representa a realidade social? Composições gritantes dentro dessa proposta abstracionista não dá para fazer. Então a letra D entra em contradição. A letra E fala que o concretismo privilegia né, elementos plásticos relacionados à expressão figurativa. Essa palavra bem que já mata, né, e desconsidera tudo sobre o concretismo. Aí vai sobrar o quê? A letra Azinha, ó, certíssima. Ela sofre, né, a arte brasileira, novas e diversas direções quando artistas como Renina Kartz e Lígia Clark, por exemplo, vão se ligar a diferentes movimentos estéticos como o abstracionismo e o concretismo. Aí a arte brasileira, né, é levada para outro rumo de orientação e de disposição. Ok? Letra A. Próxima questão, olha lá. Analise a imagem, os bichos de bolso da Lígia Clark. Você está vendo a foto onde o observador está interagindo com o objeto em si. Eles podiam variar de tamanho, né? Esses menorzinhos aí é chamado de bicho de bolso, certo? Vamos lá. Aí tem dobradiça, ele ia para um lado, ia para o outro. É como se fosse um papel, uma espécie de origami de metal, né? Dobrável e desdobrável. Analisaram? Vamos lá. O objeto escultórico produzido por Lígia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pelo. A gente vai considerar aqui uma vertente que muda e amplia as funções da arte. Se há uma ampliação, então vai ter aí uma quebra de barreira, né? E ela vai passar um limite. Onde é que a gente pode identificar essa vertente? Letra A, pela participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida. Letra B, pela percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando arte e realidade. Letra C, pelo reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Letra D, pela reflexão sobre a captação artística de imagens com meios óticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. E letra E, pelo entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. Bem medido, bem pesado e bem pensado, qual das alternativas vai revelar essa nova vertente que amplia as funções da arte dentro, né, da referência da obra Bicho de Bolso? Vamos olhar outra vez. Não é uma peça que fique lá parada como uma pintura para você olhar, ou uma escultura simplesmente. O observador deixa de ser só um observador para interagir com o processo. Para mexer mesmo, para bulir, para botar do jeito que ele quer, depois ele joga lá de novo, deixa para outra pessoa. Então, o que é que a gente destaca aqui? Vamos tirando o que não está certo. Vamos começar pela letra E. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. Não, porque o uso de métodos de produção em série, aqui os métodos de produção em série a gente vai perceber lá no pop art, e não é essa proposta aqui do bicho de bolso. Reflexão sobre a captação, letra D, captação artística de imagens com meios ópticos. Captação de imagem com meio óptico, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Aqui não está sendo feita captação de imagem com projetores, com luz, com nada disso. Letra C, reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais.
As técnicas ali não são artesanais. Quando a gente observa essa imagem, a gente vê técnicas industriais do processo. Então, letra C, também não. Letra B, percepção do uso de objetos cotidianos. Agora sim, para a confecção da obra de arte, aproximando a arte de realidade. Isso aqui é um objeto cotidiano? É uma colher? É um garfo? É um prato? É uma xícara? É uma escova de dente? É uma garrafa? É um banco, uma banqueta com uma roda de bicicleta? Não. Então por que eu disse agora sim? Agora sim que está mais errado. Certo? Essa proposta de objetos do cotidiano para a confecção da obra de arte vem lá do dadaísmo, do Marcel Duchamp, os chamados ready-made, certo? Ele pegava esses objetos e os alavancava como propostas, né, de criação artística. Mas, na verdade, não era. Mas por que era considerado? Era considerado por ele para fazer uma crítica da arte pela arte, lá no dadaísmo, que vocês lembram que a proposta do dadaísmo era criticar a arte em si e apresentar a ilógica, a falta de lógica, a falta de pensamento racional que a sociedade apresentou também quando apareceu a Primeira Guerra. Letra A, correta. Participação efetiva do espectador. O pessoal está lá pegando no objeto. O que determina a proximidade entre arte e vida, colocando aí uma nova vertente sobre esse processo todo. Ok? Então é isso aí. Essa foi a nossa revisão sobre arte concreta e neoconcreta. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau!